teacher Jana here. Tudo bem? Como você está? Hello, Butterfly! Esse é o nosso programa Efeito Borboleta e nós estamos aqui para te ensinar tudo sobre o ensino de inglês em casa para crianças. Aqui com a gente você é capaz de ensinar inglês para os seus filhos, mesmo que você não saiba nada de inglês, mesmo que você nunca tenha ensinado nada para ninguém, a gente te dá todo o passo a passo. E hoje nós vamos falar de ferramentas essenciais para o ensino de inglês em casa, é isso mesmo. Então já pega aí papel, caneta, para você ir anotando, porque esse conteúdo é ouro, nem faculdade tem. Tô brincando, vamos lá. Mas é verdade, muita coisa que a gente ensina, infelizmente, foi abandonado ou descontinuado nos estudos de ensino de língua inglesa, especialmente no que se refere a crianças, né? Então, vamos lá. Pra gente começar, o que é uma ferramenta de ensino? O que a gente chama de ferramenta de ensino, né? São recursos, são dispositivos que a gente usa como educador, como mãe, como professor, como instrutor e até mesmo os próprios alunos utilizam para facilitar o processo de aprendizagem, então, de aquisição de conhecimento. Então, essas ferramentas, elas vão sendo ali projetadas, eu tô com meu plano de aula aqui, né, gente? Vocês estão percebendo? Elas são projetadas para fazer o quê? Vai auxiliar a transmissão do conhecimento, a absorção das informações. Então, essas ferramentas de ensino, elas vão ajudar a gente a fazer o quê? A compreender os conceitos. Então, aqui no nosso caso, né, de ensino de inglês para crianças, o que a gente está falando? Adquirir vocabulário, entender estruturas, memorizar, aprender a forma como as palavras se comportam. Nós que somos brasileiros, entender como as letras são pronunciadas. Então, para tudo isso, a gente vai lançar mão, vai pegar ferramentas que vão facilitar a nossa jornada. Essas ferramentas, elas variam muito de acordo com os nossos objetivos. Então, assim, se a gente quer esse objetivo, se a gente quer esse objetivo, a gente vai usar a ferramenta X, ferramenta Y. Então, a gente vai desde material didático, tradicional, formal, até livros, né? Livros com recursos, como recursos pedagógicos, livros de história. A gente vai também passar pelos recursos concretos, material concreto, essas coisas que a gente utiliza para ajudar a nossa vida, para facilitar o nosso trabalho. Então, tudo isso são ferramentas que vão ajudar a gente a ensinar inglês para os nossos filhos. Outra ferramenta importante que a gente usa muito aqui são os recursos audiovisuais. Por quê? Nem sempre é possível a gente estar em contato com um nativo, mas a gente consegue um contato real, né? Sentar numa mesa, conversar com uma pessoa que é de fora, mas a gente pode lançar mão dos recursos audiovisuais, a gente pode ir no YouTube, a gente pode ter um áudio, a gente pode comprar um livro na Amazon que vem com o áudio daquela história, apesar de ser uma fortuna, mas existe. Eu tenho aqui essa coleçãozinha de livros, ó, que eles têm o CD, a maioria deles vem, eu já perdi vários, mas enfim, né, como os incas, como os maias faziam antigamente, a gente tem o CDzinho com o áudio da história. Se você ainda tem algum aparelho que toca CD na sua casa, essa coleção pode te ajudar demais. Então, tudo isso são ferramentas, são instrumentos que vão facilitar o ensino da nossa casa. Então, qual que é o objetivo da gente utilizar uma ferramenta de ensino? Você vai melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Então, assim, é possível eu fazer uma aula, eu sentar com as minhas crianças aqui no chão e a única ferramenta que eu utilizar ser eu mesma? Perfeitamente possível. É perfeitamente possível. Eu vou sentar com eles e vou conversar, vou falar, vou explicar. Aconteceu esses dias até. Eu tava com eles na cozinha e eles me pediram minha opinião sobre o filme da Frozen, que eles nunca tinham assistido, eles ainda não assistiram Frozen, eu não quis assistir aqui em casa. Conta pra mim se seus filhos já assistiram Frozen, o que você acha desse filme? Polêmica na live. Enfim, aí eu resolvi contar em inglês. E eu fui contando em inglês pra eles os porquês que eu achava o filme sem graça, porque eu não queria que eles assistissem e tal. E aí a gente foi conversando. Essa foi a única ferramenta que eu utilizei. A minha memória e a minha capacidade de falar inglês com eles. A gente ficou ali uns 15 minutos conversando, foi ótimo. Mas dá pra fazer isso sempre? Dá pra fazer isso todos os dias? Não, às vezes você não fala inglês. Às vezes você vai precisar lançar mão de uma ferramentazinha pra te ajudar. Então, essas ferramentas, elas vêm pra socorrer a gente.
Elas vêm para dinamizar a aula. Elas vêm para, às vezes, até possibilitar que a aula aconteça, no caso das mães que não falam inglês. Então, você vai usar um áudio, você vai usar um vídeo. Conta aqui pra mim, quantas crianças que tem aí na sua casa que você vai ensinar inglês para elas? Vocês aqui que estão acompanhando a live vão comentando aí pra mim. Quem são as crianças e qual a idade delas, que aí eu já consigo direcionar melhor pra vocês o tipo de ferramenta que vai ajudar vocês, tá? Tem aqui, ó, ela tá falando pra mim, não assistiram e não pretendo, eu também tenho uma opinião polêmica com relação a Frozen, não gosto. Não deixei meus filhos assistirem, gente. Quem quiser saber a minha opinião, manda direct que eu conto pra vocês depois o porquê, tá? Não vou falar publicamente pra não ser cancelada. Então, ela tá dizendo, Uli, 2 crianças de 7 anos, são gêmeos? Olha só que legal. Então, para crianças de 7 anos, quais são as melhores ferramentas pra gente ensinar? Lembrando você que tá aqui que esse conteúdo é de aquecimento para a Semana do Inglês para Crianças que vai chegar. Vai ser no finalzinho agora de setembro, dos dias 21 a 25, salvo engano, de setembro, 22. Milena, me socorre qual que é a data da Semana do Inglês aí, Brasil. Então, vamos passar as ferramentas aqui, ferramenta por ferramenta pra gente poder trabalhar. Pessoal, o que acontece com essas ferramentas, né? Elas vão variar de acordo com o objetivo de ensino, ou seja, tudo parte do seu objetivo. Se você não sabe o que você quer fazer, qualquer caminho serve. Então, se você não tem um objetivo, uma meta, um porquê, você não vai conseguir escolher um bom método, né? Um bom recurso para esse método. Então, assim, eu quero... O que é estabelecer um bom objetivo? Uma meta clara. Eu quero que os meus filhos, ao final desse ano, uma meta grande, né? Uma meta longa. Quero que os meus filhos, ao final desse ano, sejam capazes de entender aquilo que eles escutam em inglês. Tá? Então, o meu objetivo é que eles treinem ouvido, que eles sejam capazes de entender inglês. Então, quais são as ferramentas que eu vou utilizar para me ajudar a atingir esse objetivo? Ah, meus filhos já têm um bom nível de compreensão do inglês. Eu preciso agora desenvolver a fala, preciso que eles sejam mais dinâmicos, que eles consigam responder mais rápido, que eles consigam interagir com a pessoa que conversa com eles. Então, quais os recursos didáticos, quais as ferramentas de ensino eu vou usar para que as minhas crianças consigam desenrolar essa fala? Porque eles já têm algum nível de inglês, eles precisam desenvolver a fala. Então, assim, você estabelece uma meta clara, você estabelece um objetivo, e a partir desse objetivo, tudo vai se desenhando de forma mais clara, tá? Então, antes da gente começar, a gente tem que definir as nossas metas. Então, para uma criança de 7 anos, a sua criança já estudou inglês, nunca estudou inglês, começou, parou, viu só aquele monte de videozinho no YouTube, ouvindo as cores por 45 minutos. Seu filho escutou Baby Shark. A gente já sabe que Baby Shark é proibido nesse perfil. Então, se você segue o Home, nunca mais coloque Baby Shark para o seu filho assistir. Então, nem tudo que reluz é ouro, tá? Não é porque o conteúdo tem lá suas milhões de visualizações no YouTube que é bom. Isso é importante a gente ressaltar aqui. Então, quando a gente tá falando de fluência, a gente tem que entender que existe um caminho, existe um propósito, existe uma forma de se atingir esse objetivo. E o Baby Shark, esses videozinhos famosos que ficam lá repetindo as cores 40 minutos, repetindo Baby Shark, Mother Shark, isso não ensina inglês pra ninguém, tá? Tanto é verdade que a gente tem as provas disso nas nossas próprias casas. Às vezes seu filho com 4, 5 anos ouvia meia hora desses vídeos, sabia, reproduzia, não sei o quê, e travou bem ali, nunca mais falou nada de inglês. Nunca mais gostou, nunca mais quis. Então, assim, a gente precisa ter objetivos e metas claras, tá? Então, a gente estabeleceu as metas do que a gente quer para os nossos filhos. A gente vai agora investir em material didático, material de apoio. Você vai escolher um material para ser o seu suporte, uma metodologia que vai favorecer o aprendizado da sua criança. Então, assim, vocês que seguem o nosso perfil aqui, vocês podem contar com isso. Isso aqui a gente já serve vocês. Vou deixar salva, Bianca. Vou deixar salva, tá? A live vai ficar. Entrar na Love, né? Boa. Vou chamar nossas lives de Love agora. Love não, Love, porque a nossa pronúncia é chique. Love. Muito bem. O que mais que a gente pode utilizar? Os livros em si mesmos são os nossos maiores trunfos, né? A gente acha o livro de histórias. O livro didático a gente não é muito chegado, não. Mas o livro de histórias de inglês
para ensinar inglês é uma maior riqueza que a gente tem. A gente indica muito livro aqui, a gente indica que vocês tenham um livro físico, não só vão lá no YouTube e mexam e explorem os áudios e tudo, mas tenham mesmo o livro. Mesmo que você for utilizar o áudio do YouTube, tenha o livro. A experiência do livro aqui, ó, Sofos Livros tá entrando aqui pra não me deixar mentir. A experiência de ter o livro físico na mão da criança é outra coisa, gente. Livro tem cheiro, livro deixa memória, livro é carinho. Então você senta com a sua criança e você vai viver aquele momento de leitura no colo da mãe. Melhor lugar para você ensinar fluência, ensinar inglês, ensinar gosto pela leitura da sua criança é no seu colo. Então use isso a seu favor. Tenha muitos livros em inglês. Qualquer livro? Claro que não, né? Aqui no perfil vocês têm várias dicas, vocês têm os critérios básicos que a gente utiliza para escolher um bom livro em inglês. Então, assim, vai treinando esse olhar, vai treinando o seu gut. Como é que fala gut em português, gente? É tipo aquela habilidade que você tem de perceber uma coisa é boa, uma coisa é ruim, uma coisa vai ser ótima pro meu filho, uma coisa não vai ser, tá? Então, o material, isso que ela tá falando aqui, ó, o material trabalha o sentido do toque. Então, a criança tem isso muito forte, né? A questão do concreto, é muito importante a gente incentivar isso nas nossas crianças. Então, você ter os livros é uma riqueza, porque a criança vai manipular, vocês vão ter esse tempo de qualidade junto, vão trabalhar ali, mesmo que você não saiba inglês, mesmo que você vá utilizar o vídeo do YouTube, a gente recomenda fortemente que você tenha o livro físico, e a gente já tem listas e listas de livros aqui no perfil para vocês comprarem, adquirirem direto. Eu deixo o link de promoção nos stories para vocês aproveitarem, porque direto a Amazon entrega na nossa casa, né, gente? Frete grátis, compras internacionais, é um negócio assim absurdo de bom. Então, quando eu vejo promoção, eu não aguento, eu compartilho com vocês mesmo, porque é muito bom, tá? A gente pode se valer também de alguns aplicativos, programas educacionais como o Plus, tá? Por favor, não inventa de acreditar, tira da sua cabeça, tira do seu coração, tira da sua memória, enfim, dá um jeito de esclarecer isso na sua ideia. Duolingo não deixa ninguém fluente, tá? Esses aplicativos, ai gente, será que eu podia falar o nome? Esses aplicativos não vão fazer você ficar fluente, tá? Eles vão ser um plus, eles vão ser uma ferramenta que pode te ajudar a treinar uma pronúncia. Eles podem ser aquela ferramentinha que vai aumentar o seu contato com o inglês, tá? Então, é uma ferramenta, né? Não é o cerne, não é a essência, não é a beleza, não é o tudo que vai fazer você ou seu filho ficar fluente. A gente passou por uma experiência de família, não vou contar quem é para não expor o familiar. Mas esse meu familiar quis aprender uma língua estrangeira, que também não vou falar qual, porque senão vocês não sabem quem é. E essa pessoa, né, tava crente que ia aprender com o Duolingo e ficou meses treinando o Duolingo, meses. E aí, chegou perto das minhas crianças com esse aplicativo e os meninos ficaram vendo o treino, né? Ficaram lá vendo. Aí chegou de mim depois, João Pedro mais velho, falou: mamãe, esse aplicativo, as frases são muito simples. Acho que fulano não vai atingir o objetivo de aprender, não. Meu filho, de 10 anos, já percebeu que não vai dar certo, tá? Então, acredita na teacher. Ele é uma ferramentinha, ele é um plus. O que é um plus? É algo a mais, tá? Então, assim, vamos comparar as ferramentas com questão de poder, né? Vocês vão imaginar, vamos criar aí, Maria Helena tá na live, Melena e Carol. Vamos criar um esquema de ranking, vamos ranquear as ferramentas de ensino. Quem é a top das tops, a ferramenta mais forte, são os livros com histórias rimadas. Os livros de histórias rimadas são os mais fortes. Vamos colocar aí no nosso top 10. Livros de histórias rimadas. Logo abaixo dos livros de histórias rimadas estão os livros de histórias normais, porque esses são mais difíceis de memorizar, mas eles são excelentes, por quê? Porque eles enriquecem o vocabulário, eles aumentam o repertório. Depois dos livros vem as músicas, porque música fala direto com o nosso coração, então anota essa ferramenta aí. Músicas são um instrumento poderosíssimo para aprender. Que mais?
Isso, olha lá, um comentário excelente aqui de quem sabe o que tá falando. Ferramentas não vão substituir as professoras, os mestres, as mães que estão aqui para educar. Então, a ferramenta ela é um auxiliar, ela é um plus. Quem vai fazer a diferença mesmo é mesmo. Então, vamos refazer o ranking. Reconstruindo o conteúdo aqui, gente. Top 10. Primeiro é a mãe, a professora, a pessoa que está transmitindo conhecimento para outra. Essa é a top das ferramentas. Depois vem os livros de histórias. Comece pelos de histórias rimadas. Depois os livros de histórias normal, né? Então aqui um exemplo de livro de história normal. Corduroy. Esse aqui que é mais básico, Caterpillar. Esse aqui é uma história, é um conto acumulativo que vai aumentando. Então assim, é isso aí, tá? Vai aumentando, vai expandir o vocabulário da criança, vai enraizar estruturas da língua na criança. Os livros vão fazer isso, tá? Depois o que a gente tem? Músicas. As músicas elas vão alicerçando ali junto com essas histórias, elas vão criando mais repertório, a criança lembra daquilo ao longo do dia, é fácil de revisar, você coloca no carro, você coloca durante o banho, você coloca enquanto você tá fazendo uma caminhada, tá? Você vai enriquecer demais o vocabulário da sua criança com músicas. A gente tem um vídeo da Valentina que eu amo, toda vez que esse vídeo aparece eu gosto de publicar ele de novo, porque ela tá brincando na cama dela assim, ó. E ela tá cantando a música dos meses do ano, Brasil. Revisando o mês do ano, cantando as músicas do mês. These are the months of the year. E ela tá distraidíssima lá, feliz da vida, cantando, gritando, achando o máximo. Então, assim, música é a ferramenta, a segunda ferramenta, a terceira, né, no caso, mais poderosa que nós temos. Aí depois vem as outras. Aí você tem materiais didáticos, você tem esses aplicativos, essas coisas todas aí que você pode utilizar para vocês. Outra coisa que é muito importante, anote para vocês usarem. Músicas aleatórias, olha só. Isso daí entra na primeira parte, viu, Bianca, que a gente começou a live. Método ou objetivos claros, tá? Música aleatória é bom, mas música com objetivo é 20 vezes mais poderosa, tá? Então vamos supor, posso colocar as músicas que eu gosto em inglês? Posso. Eu coloco direto pros meus filhos. Eu gosto de música pop rock internacional, aquelas músicas que tem uma letra mais rimada, tal, mais melódica, enfim. Eles escutam Michael Jackson, Elvis Presley. Obviamente, a música aleatória é extremamente bem-vinda, mas a música com objetivo da aquisição de linguagem, ela potencializa o uso da música em 100 vezes, vamos dizer assim. Então, eu estou trabalhando com a minha criança os meses do ano. Eu tenho que inserir músicas ali que tenham as palavras dos meses do ano para ajudar, para treinar aquele ouvidinho. Ela vai ouvir, essa música tá falando dos meses do ano. Ou então você tá trabalhando as partes do corpo. Essa música tá falando, olha lá, tá falando de hands, tá falando isso aqui. E aconteceu, eu tava falando da Valentina, o irmão dela, né, o Emanuel, a mãe tava escutando uma música aleatória, né, que era super simples e maravilhoso. Gente, se eu ficar lendo os comentários, eu não presto atenção no que eu tô falando. Deixa eu terminar esse raciocínio e eu leio o próximo. Que acontece? O Emanuel, eles estavam escutando uma música. Eu esqueci o nome, acho que é do Creed. I wanna know, have you ever seen the rain? Era essa música. Aí tem uma frase que ele fala assim, sun is cold. Aí ele tava lá fazendo outra coisa, eles escutando a música na família, ele virou pra mãe dela e falou, mãe, essa música tá errada. Aí ele errada por quê? Porque o sun não é cold, né? Ele fala exatamente assim, sun is not cold, o sun é quente, sun is hot. Então assim, ele já tá com o ouvidinho treinado e aí uma música aleatória que a família tava escutando, ele conseguiu interagir com aquela música. Então músicas aleatórias são maravilhosas, mas a música com objetivo didático, com objetivo pedagógico, ela é vital para esse processo que a gente tá criando aqui, que é uma casa, um ambiente bilíngue, tá? Onde nós encontramos essas músicas? Gente, pai de todos, YouTube, né, maravilhoso. A gente usa muito Super Simple. E quando a gente não acha, a gente inventa aqui, né? Eu tenho uma sócia maravilhosa que canta, que tem um marido que compõe. Então, graças a Deus, a gente tem mais esse recurso. Então, tem lives inteiras aqui falando só sobre música, tá? Então, se eu focar muito na música aqui, eu não consigo entregar tudo que eu planejei. Então, é isso, Bianca. Mais específico, mais focado aí no objetivo que a gente vai conquistar, tá? Aí entra também, a gente pode pensar
em questão de tutoria, né, mentoria, um professor para me ajudar, para ajudar meu filho também. Isso é uma forma, é um recurso de aprendizado super válido e super rico, desde que você encontre uma pessoa que tenha a decência de ter os mesmos valores que você tem. Graças a Deus a gente está conseguindo isso mais fácil. Outro pilar fundamental aqui, que a gente precisa lembrar em termos de ferramentas didáticas, né, de ferramentas de ensino, é a questão da imersão. O que é a imersão? Muita gente confunde quando a gente fala de imersão. Pensa assim, então vou ter que pôr meu filho no avião e vou ter que passar 3 anos nos Estados Unidos. Isso seria maravilhoso, né? Se você pode, faça. Mas não é só assim que a gente consegue criar um ambiente de imersão, tá? Tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês vai ajudar vocês a criarem um ambiente de imersão. Então, quando você tem a meta clara, o objetivo, vou sair daqui e vou chegar aqui. Você tem a meta clara. Você tem os recursos didáticos claros. Você tem os recursos didáticos certos. Você tem o objetivo, você consegue criar na sua casa um ambiente de imersão. Então, aquele momento, aquela hora, vai ser a hora do inglês, tá? E você vai conseguindo fazer isso ao longo do seu dia a dia, ao longo das semanas, tudo dando certo, tudo se encaixando e levando as nossas crianças que nunca viajaram para a fluência, tá? Então, isso é muito, muito importante. E o mais importante de tudo, que nem é uma ferramenta, é um princípio básico do nosso método aqui, que é a questão do contato, da persistência, da consistência, tá? Então, é muito importante. Você vai definir, de preferência, um momento do seu dia, tá? Não consigo. É impossível, não consigo fazer todo dia. Derramei água no meu Good Night Moon aqui. Vou limpar na roupa mesmo, porque Deus me livre estragar. Eu não consigo, Jana. Eu consigo fazer 3 vezes por semana. Que seja 3 vezes por semana. Eu consigo fazer só uma vez por semana. Com certeza é bem melhor do que nenhuma. Mas você vai definir o momento e vai ser fiel nesse momento. Precisei parar, tive uma doença e tal. Gente, claro, né? A vida e suas pausas. Mas o mais importante é você ter consistência, ter persistência. Começou, continua, começou, persevera, pausou, recomeça, tá? Então, recomeçar também faz parte do nosso processo de ter persistência e consistência, certo? Maravilha! Então, aqui a gente falou um pouquinho hoje, então, sobre as ferramentas de ensino. Expliquei pra vocês o que é uma ferramenta. E na live da semana passada, eu falei pra vocês sobre essa outra ferramenta aqui, ó. Falei uma live inteirinha sobre ela, que são os jogos e as atividades lúdicas também. Então, assim, nosso top, né? Nosso ranking que a gente tá construindo aqui. Primeiro vem o educador, professor, mestre, pai, a mãe, que estão ali ensinando pra criança. Depois vem os livros com histórias rimadas, os livros com as histórias normais, as músicas com o objetivo pedagógico, as músicas de forma aleatória. E agora vem os jogos e as atividades de brincadeira. E aqui a mesma regra que vale para as músicas vale também para os jogos. É permitido, né? Vamos dizer assim, lógico que claro que é permitido, né? Seu filho, sua casa, você vai fazer as atividades que você achar legal. É permitido, eu posso usar jogos aleatórios, jogos que tenham só vocabulário? Posso, claro. Igual que eu tenho um joguinho que tá até em português, é uma coisa antiga, uma das primeiras coisas que eu comprei quando eu comecei a dar aula. Eu acho que nem sei se acha, mas tira print aí pra vocês procurarem depois. Ele vem as cartinhas assim de MDF, ó. Aí tem a figurinha e tem o nome. Eu posso fazer esse jogo só pra fazer, assim, sentar com meu filho e fazer o jogo? Pode, claro. Mas, se você conseguir fazer o jogo também casando com o tema, com o objetivo pedagógico, com o que você está ensinando, aí você potencializou o jogo. Você pegou uma ferramenta e você transformou numa mega ferramenta, entendeu? Então, assim, imagina, você tem um carro, aí você pega esse carro e turbina ele, deixa ele top dos top da categoria, com todos os recursos. É isso que um jogo focado no objetivo faz. É isso que uma música focada no objetivo pedagógico da aula faz, tá? Então, por isso que a gente sempre reforça essa questão da importância do objetivo tá claro na sua cabeça, da meta, tá? Então, o que a gente quer? A gente quer a criança
com o ouvido treinado. A gente dá a poesia, da memorização, a gente faz ela ouvir música, a gente pergunta coisas e tal. A gente quer a criança destravando a fala. A gente vai provocar a criança a falar. Em que sentido? Eu vou fazer perguntas focadas naquilo que ela já sabe. Eu sei que aquele assunto é irresistível para ela. Ela vai falar. Então a gente vai transformando, né, o nosso momento do inglês numa ferramenta poderosíssima, porque a gente sabe exatamente o que a gente quer e onde a gente quer chegar, tá? Voltando aqui. Então a gente falou também dos livros, né? A leitura em voz alta, gente, tudo que a leitura em voz alta faz no português, ela também faz na aquisição de língua estrangeira. Então ela é assim... Ai, sabe a cereja do bolo, a última bolacha do pacote, é a leitura em voz alta. Então assim, eu não consigo ler. Então você vai pegar o livro, igual eu falei no começo da live, e vai pegar o áudio no YouTube, tá? Você vai sentar com a sua criança com aquele cheiro de livro, aquela coisa maravilhosa, aquele momento perfeito. E tudo que vocês ouvirem, as meninas falando, né? A Amanda, a Estela, a Lorena Kutlack, a Marcela Samartan, tudo aquilo que elas ensinam que funciona pro português, funciona pro inglês também, tá? Então, é uma riqueza sem fim. Tenha momentos de leitura em voz alta de inglês com a sua criança na sua casa, tá? A Ana tá fazendo a Anne tá fazendo uma pergunta muito, muito importante. Muito obrigada por essa pergunta, porque isso aqui é motivo para outra live já, tá? Dicas de livros com historinhas em linguagem simples. Gente, pegando o gancho do que eu acabei de dizer, né? Aquilo que Lorena diz, a Marcela diz, aquilo que a Amanda diz. As crianças não precisam de historinhas com linguagem simples, tá? E tirem da cabeça de vocês que porque tá em inglês tem que ser simplesinho, tem que ser facinho, tem que... Não, tá? A gente já trabalha com as crianças a língua inteira desde o começo, certo? Imagina minha filha Inês, de 60 dias. Ela está inserida numa família de 8 pessoas. Ela convive com o português e com o inglês. Vocês acham que ela está sendo poupada? Quando a gente está perto dela, a gente fala em linguagem simples? A gente não fala. A gente usa a linguagem que a gente usa o tempo inteiro mesmo. Então, assim, existe o momento da gente ter a atividade com linguagem simples? Existe. No momento que a gente está treinando em inglês, tá? Mas as histórias, as músicas, essas coisas assim que trazem a língua dentro de contexto, elas não têm necessidade de ser simples. Apesar de que elas são mais curtas, elas são mais fáceis de memorizar. Mas não precisa se preocupar. Igual, por exemplo, a história do Corduroy, a frase que mais se repete na história, eu já falei isso aqui pra vocês no perfil, quem já viu eu falando sobre isso. A frase que mais se repete é uma estrutura de present perfect. Que nos cursinhos tradicionais de inglês, infelizmente, eu vou repetir isso aqui, infelizmente, com dor no coração, infelizmente, nos cursinhos de inglês, os alunos só vão ter contato com present perfect depois de anos. Já passou o livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5, já passou 6 livros, 3 anos estudando, aí que eles começam a ter contato com present perfect. Sabe o que que isso faz? Faz a pessoa ter repulsa. Nossa, esse negócio é difícil demais. Eu não entendo. Então, assim, o que a gente faz? A gente pega a língua inteira e taca na cara da criança. Ela vai conviver com aquilo ali e isso vai se tornar algo natural pra ela. Então, olha o que Corduroy fala, ó. Vou mostrar pra vocês. A estrutura que mais se repete, ó. I've always wanted. I've always... Então, aqui ele vê... Cadê? Ele fala essa frase todas as vezes que ele... Aqui, ó. Ele vê a escadinha, né? Aí, nossa, eu acho que é uma montanha. Será que é uma montanha? Could this be a mountain? He wondered. I think I've always wanted to climb a mountain. Então, a estrutura que aparece aqui, ó, provo pra vocês, ó, ainda é eu sempre esqueço essa palavra em português, eu puxo pro espanhol, falar apocopado. Mas não é, como é que é, gente? A short... a resumida, não é resumida, abreviada, tá? Então aqui ainda tem a estrutura abreviada. Dá pra vocês lerem aí, ó. I think I've always. Então, desde o primeiro minuto, desde a primeira aula, a gente já coloca tudo pra criança, a gente já apresenta tudo. Então, as histórias não precisam ser simples. O que é que as histórias precisam ser? Elas precisam ser belas,
boas e verdadeiras. Se as histórias são belas, boas e verdadeiras, tem um começo, tem um meio, tem um desenvolvimento, essas histórias têm valores, aí, pra mim, né, como mãe, como educadora, essas histórias entram no meu currículo, certo? Então, às vezes a gente tem uma mais bobinha, né, igual essa aqui. Essa aqui é bem simplesinha, é pra bebês, né? Trabalha coisas bem pouquinhas, vocabulário, os meninos adoram também. Isso aqui a gente pode ter também, nada impede, né? Mas é muito específico também, sobre o sistema solar. E é isso, gente. O que mais? Aqui, ó, no Bear, nesse livro que é o nosso carro-chefe que a gente trabalha aqui no Home, ele tem a estrutura de futuro, que é We are going on a bear hunt, né? We are going on a bear hunt. Essa estruturazinha aqui, ó, ela já vai montar na cabeça da criança o we are going to do alguma coisa, que vai passar a ideia de futuro. Apesar de que aqui não significa assim, nós iremos fazer isso, né? Aqui já dá a ideia de que a coisa tá acontecendo mesmo, né? Eles estão contando e estão fazendo. E é isso, certo? Ficou mais alguma dúvida, alguma pergunta? Então, indicar histórias com vocabulário simples, a gente não faz isso. A gente já indica as histórias boas mesmo, pra vocês arrasarem aí e terem na biblioteca de vocês aquilo que realmente vai ser útil e eficaz para o ensino de inglês em casa. Pessoal, ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Se vocês conseguirem, se for possível, uma outra ferramenta muito importante que ajuda demais é a interação real. Como assim? A criança ter a oportunidade de ver o inglês acontecer ou de falar o inglês que ela já sabe. Isso também ajuda demais. Então, para nós que às vezes educamos em casa, isso pode ser um grande desafio. Então, daí a importância de você estar inserida num grupo, numa comunidade que tem os mesmos objetivos que você, tá? E aí você vai conseguir ajudar seu filho a promover uma conversa, ter um encontro com a teacher, né? Vai ser muito bom, tá bom? Então é isso, pessoal. Anne, amei os esclarecimentos, muito obrigada. Ai, que bom que foi que esclareceu pra você, porque eu fiquei até um pouco temerosa de falar. Às vezes eu sou muito enérgica, muito empolgada. Mas essa pergunta foi excelente, inclusive, vou até anotar pra gente falar disso com mais profundidade depois, tá? Então é isso. Quem quiser anotar os livros que eu mostrei aqui pra vocês hoje foram We Are Going on a Bear Hunt. Depois eu posso colocar... Tem tudo aqui no perfil também. Good Night Moon. O clássico dos clássicos. Todo perfil de professor de inglês tem esse livro. Esse aqui eu mostrei também. Hello World. Essa coleção a gente precisa ter um pouquinho... Não foi essa que deu problema, não. Foi uma outra. Corduroy. E The Napping House. É isso aí. O que mais? Falei pra vocês dos recursos lá dos incas, dos maias, né? Como faziam antigamente. Livros que vêm com áudio. E joguinhos concretos, essas coisinhas, né? Pra vocês fazerem com as crianças, que ajuda demais as crianças. Então é isso. Você tem que sempre estar pensando em ajudar a sua criança. Ajudar seu filho, ajudar seu aluno a caminhar, fazer a caminhada, a trajetória dele de forma mais... concreta, mais humana, mais olho no olho, que tudo isso vai fazer grande diferença, tá? Então é isso, muito obrigada. Qualquer coisa eu vou deixar uma caixinha pra vocês perguntarem. O primeiro é o Bear. Esse? É isso aí. Então tá, pessoal, inscrevam-se na Semana do Inglês, vai começar no finalzinho de setembro, vai ser uma enxurrada de conteúdo pra vocês. A gente tá preparando com muito carinho. Então o link tá na bio. Fiquem com Deus, obrigada pela companhia e até mais, até a próxima.